Meus irmãos, meus queridos, é escrito pelo José Dias, está repercutindo aí nas redes sociais, tá bombando aí o vídeo aí de um pastor da Igreja Universal que tirou a sua própria vida, certo? E o pior dos piores é que o seu pastor líder, o líder aí da Igreja Universal, que eu não vou nem dizer o nome desse troço aí, certo? Ele disse que o pastor lá da Universal, lá da Bolívia, lá, que tirou a sua própria vida, ele não era pastor. E disse barbaridade, coisas imbecis ele falou, certo? Então, o senhor líder da igreja, da grande empresa aí, pelo menos finja que tem amor pelos seus pastores, pelo menos seja um pastor fingido, já que o senhor não tem amor mesmo pelas ovelhas, né? Não tem amor pelas ovelhas, o que as ovelhas têm no bolso. Pelo menos finja que está triste por seu pastor lá da Colômbia ter tirado a sua própria vida. Agora, o senhor, além do pastor tirar a própria vida, aí eu fico imaginando a família ouvir do líder aí, esse velho gagá, falando isso aí, que o cara não era pastor e que é coisa demais que ele fala, gente. Chega, dói do coração, certo? Dói no coração e dói até na vista, ó. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, veja só, fuja dessas congregações, igrejas grandes, que os líderes, você percebe que o líder não tem amor pelas pessoas, pelas almas, o amor dele é esse. Ó. Você acha bem que esses grandes líderes aí estão abrindo igreja lá no Bolívia, por amor às almas? Você acha mesmo isso, que é por amor às almas, ou é por amor a isso, hein? Você acha bem que eles estão preocupados se você vai para o céu ou para o inferno? Você acha que esse grande templo aí no estado de São Paulo, pensando na galera da Crocolândia, né? Você acha mesmo que estou preocupado com aquelas almas ali, de salvar aquelas almas? Né? Então veja só, você sabe o que é ser um pastor da Universal? Ou você sabe o que é ser um pastor desses líderes que cobram dízimo? Eu nasci numa igreja ofertante que não cobrava dízimo, e por não cobrar dízimo, essas grandes igrejas perseguiam ela. Eu nasci na igreja evangélica cristã, meu saudoso pastor Manuel Tostão Dias, meu saudoso pastor José Pereira da Hora. Lá se pregava oferta voluntária. E não tem esse de todos que estão pedindo oferta voluntária, não, viu? Era só uma vez mesmo na semana do domingo. Lá se cobrava, se pedia oferta voluntária, não era dízimo, e era só uma vez na semana no culto. Não era direto, não. Oferta para isso, oferta para aquilo. Não tinha essa, não. E quem não tivesse o dinheiro não dava. Agora, vem cá, para e pensa comigo. Você já pensou como é que fica a família desse pastor, a mãe, o pai, os irmãos, os sobrinhos desse pastor, ouvir uma aberração desse herege aí, que não está nem aí para a morte desse pastor? Você sabe o que é ser um pastor da Universal de Igreja que cobra dízimo? Eu vou falar para você, porque eu já estive na frente de uma obra. Ele bota você lá, sai abrindo congregação, bota você lá avisando, ó. O que você tem ali como congregação, para ele é mais uma conta bancária. Aí ali tem a meta, bota eu, você em cada igreja. Aí você tem a pressão. Você sabe a pressão que esses pastores passam todo mês, de 15 em 15 dias, porque você tem que atingir a meta. Que meta? Para quem não sabe, igreja que cobra dízimo, quando ela bota um pastor lá, para começar a atender, ela que nem consagra pastor, consagra dirigente já, para os dízimos e tudo para a igreja central, matriz. Então, você está lá, você pode ganhar, lotar a igreja de pessoas, mas se você não conseguir fazer aquelas pessoas dar dízimo, olha só, escutem, você não for bom arrancador de dízimo de oferta, ele vai te ameaçar, você vai sair de lá, ele vai trocar, porque todos os pastores de igreja que cobram dízimo, ele, na visão do líder, na visão do Edir Macedo e esses outros Edir Macedo aí das heresias por aí, ele é um número. Se você é um pastor da Universal, você é um pastor da igreja que cobra dízimo, você é um número, pastor número. Se esse número não está dando certo, se esse número não está trazendo muitos dízimos, muito dinheiro, você é trocado por outro número, até o número dar certo. É por isso que você vê a Igreja Universal, Assembleia de Deus e outras congregações trocando direto de pastor. Eu saí da Assembleia de Deus, fui assembleano, membro da Assembleia, eu saí de lá porque era todo ano trocado de pastor. Durante o ano, se não o pastor não atingir a meta dos dízimos, não mandar muito dinheiro lá para a igreja matriz, ele é trocado. É por isso que tem aí no YouTube aí vídeo aí os irmãos brigando, não, a gente quer o pastor,
E a conversão é o que está fechando a igreja. A conversão, o que está fechando a igreja é falta de amor dos líderes pelas ovelhas, pelas almas, certo? Então, pastor Edir Macedo, bispo Edir Macedo, e vocês, pregador de dízimo, líder, pregador de dízimo, no mínimo, quando morrer um fiel, uma ovelha da sua congregação, no mínimo é para vocês dizer, meus sentimentos, finja pelo menos, finja, já que vocês são hereges mesmo, já que vocês não têm amor pelas almas, pelo menos seja um líder fingido, diga pelo menos, meus sentimentos, Deus conforta a família, certo? É no mínimo que é para um pastor dizer, Deus conforta a família, meus sentimentos, porque nem tudo que um Edir Macedo quer falar, nem tudo que um líder quer falar, não é para ele falar que tem um grande peso da palavra de um líder. Eu, como não sou líder, eu, como não sou ninguém, eu sou zero à esquerda de zero, o que eu falar aqui não faz efeito. Mas se eu for um cara famoso, o cara fosse um grande pastor, o que eu falar aqui vai trazer muita confusão. Então, um líder, mesmo que ele não goste da ovelha, ele não pode demonstrar. Ele não pode falar. Agora, quem duvida que esse pastor fez isso porque não aguentou a pressão psicológica, ele não está arrecadando dízimo, não está batendo a meta. Toda essa congregação que cobra dízimo, ela exige uma meta mensal, todo mês você tem que atingir aquela meta, senão é trocado. Ele te manda de novo para o Brasil. E você sabe as ameaças, a pressão psicológica que foi na vida desse pastor aí, ou você acha que ele se for a própria vida dele porque estava bom demais a vida dele, estava feliz? Entendeu? Então são pastores que estão na frente da obra, certo? E que vem muitos irmãos pedindo conselho com o problema, né? E aquele pastor ele está consolando, onde ele às vezes está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra amiga, e às vezes o pastor líder, eu digo isso que eu sou um exemplo disso. Eu nunca fui pastor, nem quero ser, eu fui dirigente da congregação. Muitas vezes você está em uma grande dificuldade financeira e você não quer expressar. Muitas vezes esses pastores estão pregando fé, estão pregando isso, estão pregando aquilo, mas estão passando um momento difícil. Então veja a aberração desse líder aí, Edir Macedo aí, o cara velho, rico, não tem amor pelas almas. Tem muitos ricos, o céu foi para os ricos e pobres, mas tem muitos ricos que é tão podre de rico que ainda vai para macumba para querer ficar mais rico, e quando passa no semáforo não dá um real. Aquelas pessoas que estão pedindo ajuda, não dá a cesta básica para o irmão que congrega na congregação dele e está passando necessidade. Então, no mínimo, quando morre um crente da sua congregação, no mínimo, finja pelo menos, já que você não tem amor pelas almas, né? Não tem amor pelas almas, e sim pelo que elas têm no bolso, finja pelo menos que está triste, finja pelo menos que está sentindo a dor, respeite a família. Eu fico imaginando se esse pastor fosse meu irmão, fosse da minha família. É difícil ser cristão, não é fácil não. Veja só que aberração. Um país sério, não existiria essas coisas. É por isso que tem país aí que não pode pregar o evangelho. Porque qual é o evangelho que esses caras estão pregando? Dízimo não é evangelho, é judaísmo. E são esses líderes aí que se enriqueceram em nome da Bíblia e que vão promover a grande tribulação. Porque a grande tribulação não é Deus tentando os crentes, não. É o sistema político que vai perseguir a igreja, porque esses líderes estão jogando por amor ao dinheiro, estão jogando as igrejas na política, obrigando os irmãos a ir fazer baderna, certo? E aquele que não for considerado rebelde, disciplinado, são eles que estão levando as ovelhas para fazer baderna, se envolver em política, e vai chegar o tempo que aí você vai ver, a política vai perseguir a religião, porque nenhuma igreja dessa é a igreja do arrebatamento, nenhuma. A igreja do arrebatamento ela ainda vai nascer e vai ser na grande tribulação. Veja só o que o pastor, o bispo falou. Agora, esse pastor do Universal tira a sua própria vida. Agora, imagina a família ouvir do seu líder que não está nem aí para isso. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé. A morte da bezerra? Passando, indo em frente.
Esse pastor nunca foi pastor. Nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. É um tanto repugnante, estressante, ao mesmo tempo de ouvir um líder religioso que se diz homem de Deus falar uma palavra dessa. Eu fico imaginando como a família recebeu essa notícia. Exatamente. Que pelo menos poderia ter dito assim: olha, o bispo da sua igreja mandou uma mensagem aqui dizendo que sente muito, mas não tô nem aí. Sabe por quê? Porque somos apenas um número. Não deu certo, toca pro outro. Se você não bate meta, descartável. Se você não tá com o moço, descartável. Cai fora. É lamentável ver uma coisa dessa. Ainda se diz homem de Deus. Oferta, e ainda vai ter um monte de gente nos comentários aqui que vai defender. Vai dizer que ele tá certo mesmo, porque é um homem de visão. Visão do diabo, foi uma do inferno. Que foi ceifada. Porque sabemos muito bem que é muita cobrança em cima de cobrança. Muita cobrança. Se você não bate meta, pastor da Igreja Universal. Cobrança dentro de casa, cobrança na rua, porque você tem que ser um homem de Deus. Outra coisa também é questão psicológica, que você não tem sua própria identidade. Psicológica para bater meta. Esses pastores e bispos, eles não têm a sua própria identidade. Eles falam iguais ao líder. Fala tudo igual. Não é que nem eu falando aqui, não é que nem outras pessoas que têm a sua própria voz, não. A articulação das mãos, o jeito, a fala, até mesmo o timbre da voz, pelo amor de Deus, gente. A cobrança tão gigantesca a ponto de ouvir do seu líder que não tá nem aí. Paciência. Exatamente. Então você vê que esses pastores da Universal falam o mesmo sotaque do Edir Macedo. Meus irmãos, você viu que eles não são eles mesmos? Então é pressão demais, gente. Você quer saber o que é ser pastor de igreja que prega Mosé, que prega judaísmo, que prega dízimo, salvação e benedito? Vai ser pastor de um pastor presidente que o avô dele é dinheiro. Então fica aqui a minha indignação. Deveria ter uma lei severa, séria aqui no Brasil. Algum político deveria se levantar aí e fazer uma lei para acabar com essas congregações que cobram dízimo. Porque se você vai na rua, vai passear com sua família, encontra um ladrão na esquina, lhe rouba usando um revólver, uma faca. Ele é um ladrão, está fazendo o serviço dele. Ora a Deus que isso não aconteça com você, comigo. Mas você vê o cara dentro de 4 paredes usando a Bíblia, usando Malaquias 3:10, fazendo das ovelhas negócio. Isso é pior do que um malfeitor que você vê lá na rua. Então, aqui fica meu sentimento à família. Senhores líderes, tudo que os senhores dizem tem peso na palavra de vocês, porque vocês são líderes. Uma ovelhinha de um negócio que eu estou vendo não dói tanto. E eu não sei o que foi pior para a família. Saber dessa triste notícia aí do seu antequerido que tirou a sua própria, ouvir do líder dele essas barbaridades, gente, pelo amor de Jesus.